Oi, gente! Eu sou a Lucy Borges, jornalista, e esse é o Histórias de Mulheres, o podcast que traz toda semana a trajetória de uma mulher em destaque. Ela pode ser famosa ou anônima, da ficção ou da realidade, ela pode ter realizado um grande feito ou simplesmente passado por uma experiência que vale a pena compartilhar. Aqui as histórias femininas têm espaço, inclusive a sua. Se você tiver uma boa narrativa para contar, é só enviar um e-mail para o luciana@lucyborges.com, Lucy com Y, tá? Que eu entro em contato. Não seja tímida, não. Quero sempre ter por aqui histórias também das meus ouvintes. Bom, eu adorei ouvir os comentários de vocês e ler o que vocês estão achando do podcast. A maioria tá falando comigo lá pelo perfil do Instagram, @LucyBorges. Você sabe, todo dia no @LucyBorges tem conteúdo sobre o feminino, mando mais umas dicas de filme, de série, o que vê no streaming, a gente bate um papo legal por lá. Então, se você ainda não me segue, chegou por aqui, através do Spotify, do iTunes, enfim, é @LucyBorges com Y lá no Instagram. E se você está gostando do podcast e também curte os conteúdos que eu subo por lá, você pode contribuir com o financiamento coletivo do projeto, tá? Tem 2 links aqui na descrição do podcast, um do Apoia-se e um do Catarse, que explicam como que você pode fazer. A partir de R$7 por mês já dá para ajudar a pagar a conta aqui desse podcastzinho lindo e me ajudar também a continuar com ele até o final dessa primeira temporada. Bom, vale lembrar que o Histórias de Mulheres tem sempre 3 partes. Na primeira, eu vou te apresentar a personagem escolhida e vou contar a trajetória. Na segunda, nós vamos conversar um pouquinho sobre a história que foi contada, para ver o que tem a ver com a gente, em que ela nos faz pensar, em que ela nos inspira. Para encerrar, na parte 3, tem aquela dica esperta de filme ou de série, porque você sabe, eu sou cinéfila e aí não tem jeito. Acho que falar de filme e de série é uma boa maneira da gente se aprofundar um pouco mais no que foi discutido por aqui. Bom, mas vambora, que eu quero apresentar uma mulher cuja trajetória é sinônimo da palavra rebeldia. Hoje tem, hein? Vamos lá? Hoje eu vou falar de rebeldia e vai ser através da trajetória de vida da escritora inglesa Mary Wollstonecraft. Sabe por quê? Porque ela já questionava as convenções de casamento e de direitos iguais para homens e mulheres, isso, gente, em 1790. Eu vou te explicar direitinho. A Mary é inglesa, ela nasceu em Londres em 1759. Eu não tinha ouvido falar muito sobre ela até o ano passado, quando fui fazer um curso sobre feminismo, depois acabei lendo alguns outros livros e descobri que essa mulher publicou uma obra chamada A Reivindicação dos Direitos da Mulher no Mundo, ou seja, na época dela em que basicamente as mulheres não tinham nenhuma liberdade individual. E veja, por liberdade individual eu estou falando de coisas que para a gente hoje são bem comuns, tipo administrar o próprio dinheiro, herdar uma herança da família, escolher se vai ficar solteira, se vai se relacionar com alguém, se vai casar ou não, escolher quando e se quer engravidar, escolher se vai trabalhar fora de casa ou se vai ficar em casa, escolher se quer votar, em quem votar ou se não vai votar, de jeito nenhum. Bom, tudo isso que pra gente parece corriqueiro, né? São direitos que estão garantidos. Na época da Mary, bom, nada disso existia. Se você tá achando que vai ouvir uma história empoeirada do passado, porque eu falei aqui 1700 e pouco, esqueça. A Mary nasceu em 1759 e se segura na cadeira, que mais uma vez eu vou te dizer que esse relato tem um final surpreendente. Vamos lá, porque a história começa mais ou menos assim. Desde a juventude, Mary Wollstonecraft já olhava com desconfiança para as situações que vivia dentro de casa. Bastava virar o pescoço para o lado e ver como o pai, um vendedor de lenços que gastou todo o dinheiro da família em negócios falidos, e a mãe, uma mulher irlandesa severa, conviviam um com o outro. Ele era violento, batia na esposa, nos filhos. Ela carregava tudo nas costas, colocando panos quentes na situação
ensinando as 7 crianças a ler e a escrever entre uma tarefa doméstica e outra. A Mary nunca foi para uma escola formal e só terminou a educação básica aos 14 anos de idade. O pai achava que não era necessário ela aprender nada além de cozinhar, passar, lavar, costurar as meias velhas da família. Somente um dos irmãos de Mary pôde estudar, e ele era homem, claro. Se formou como advogado e também conseguiu o direito de herdar o resto da herança que a família ainda tinha. O ambiente hostil dentro de casa empurrou a Mary para o mundo bem cedo. Aos 19 anos, ela deixou a família e foi morar com um homem mais velho do que ela. Ele era comerciante e eles não se casaram oficialmente. Estava dado, então, o seu status de pária da sociedade, né? Com o qual a Mary lidou até depois da sua morte. Para se sustentar, ela trabalhava um pouco como dama de companhia, foi a professora de escola infantil e até governanta. Talvez por ter demorado muito a escrever e ler propriamente, a Mary tenha se tornado depois obcecada em mudar os padrões de como as meninas estudavam na sua época. Não era possível que o acesso ao conhecimento por parte das mulheres dependesse, assim, do estado de humor do pai da família. A Mary tinha rebeldia correndo nas suas veias e, sendo assim, claro que as suas ideias sobre como as mulheres deveriam ser educadas acabavam sendo consideradas revolucionárias demais. Como a Mary circulava por ali os núcleos mais vanguardistas daquela Londres do 1700 e pouco, ela acabou conhecendo um editor de livros chamado Joseph Johnson. Ele achou graça na maneira que ela entendia como as meninas deveriam ser educadas e propôs um desafio. Se a Mary escrevesse um livro sobre o assunto, ele publicaria. Mais para frente, o Johnson acabou sendo uma espécie de anjo da guarda da Mary, por praticamente toda a sua vida profissional como escritora. Foi assim que surgiu, em 1786, Reflexões sobre a Educação de Filhas. Nas páginas, a Mary dizia que a sociedade só estimulava a preocupação das meninas com 2 coisas: a aparência física e a docilidade diante dos homens. Também defendia que as mulheres eram mantidas de propósito na ignorância e na dependência. A primeira, a ignorância, as afastava de compreender o mundo de uma maneira melhor e viver dentro dele. A segunda, a dependência, fazia com que jamais fossem indivíduos livres de verdade em suas escolhas, precisando até a morte que alguém a sustentasse, fosse o marido, o pai, o irmão, enfim. Naquela época, a Mary pagava as contas como podia. Escrevia traduções, artigos sobre literatura, falava com revistas, revisava livros, enfim. Ela preenchia a lacuna da formação intelectual que deveria ter tido também um pouco com esse trabalho. Só que o contexto histórico no qual a Mary Wollstonecraft estava vivendo naquele momento era efervescente. Só se falava nas notícias que vinham da vizinha França, onde uma revolução dita popular ameaçava acabar com a monarquia. Era um escândalo. Em 1790, no entanto, o que era impensável aconteceu. As cabeças do rei e da rainha da França foram cortadas, como se sabe, literalmente. A Revolução Francesa havia instaurado uma nova ordem, um novo funcionamento social. E nas ruas frias e enevoadas de Londres, Mary Wollstonecraft acompanhava pelos jornais o que prometia ser o começo de um novo mundo. Quem sabe até para as mulheres. A proposta de liberdade e igualdade, no entanto, combinava apenas com uma terceira coisa, a fraternidade. Ou seja, com os direitos que os homens passariam a ter nesse novo cenário. Criou-se 2 categorias de cidadãos dentro da Revolução Francesa. Os ativos, que eram os homens acima dos 25 anos, e todos os outros tipos, que seguiam sem direitos. Eles eram homens sem posses, ou seja, gente que provavelmente havia sido escravo em algum momento, e todas as mulheres. A república que se estabeleceu em solo francês continuava a deixar as mulheres relegadas a seus antigos papéis, esposa e mãe. Votar? Não podia não. Participar da criação de leis? Não. Herdar terras familiares? Também não. Ter acesso à educação obrigatória? Não.
Atônita diante das notícias, a Mary logo entendeu o recado. Os direitos femininos nunca nos seriam dados. Eles precisariam ser conquistados, nem que fosse às custas da sua própria reputação. A resposta concreta para essa negação dos direitos da mulher veio em forma de livro, e esse livro a tornou célebre. Muito papel e caneta depois, Mary Wollstonecraft publicou A Reivindicação dos Direitos da Mulher, em 1792, apenas 2 anos depois da Revolução Francesa acontecer. Era um documento sólido que contestava a dança de poderes que tirou os reis do comando, mudou a sociedade, mas continuou deixando a mulher como escrava da vontade masculina. A Mary não sabia naquele momento, mas ela colocava uma das primeiras pedras fundamentais para os estudos do feminismo moderno, como a gente tem hoje. Entre os direitos que Mary tratava no livro, estava uma mudança radical na instituição do casamento como ele funcionava até então. Da maneira como era forjado, reforçando o privilégio do homem em exercer poder sobre a mulher, a Mary afirmava que esse contrato, ele não passava de uma espécie de, aspas, prostituição legal. Falava ela, nos tornamos escravas convenientes dos homens enquanto eles ditam o funcionamento do mundo. É claro que com essas ideias, a Mary jamais foi bem vista na sociedade que vivia e nunca foi muito reconhecida como deveria por seus pares intelectuais. Era considerada radical, rebelde demais. Mas esse status de inconformismo com as regras morais não era só vivido pela Mary nas palavras que ela escrevia em papel. Na sua vida pessoal também. Ela nunca se casou propriamente. Teve vários affairs, viajou o mundo, não dava satisfação para ninguém. Para ela, o casamento, como acordo social, nada tinha a ver com um envolvimento sentimental entre duas pessoas. Era um contrato que desfavorecia uma das partes, a mulher, é claro. O outro era uma escolha de convivência e de prazer. E por falar em prazer, um dos outros livros que a Mary escreveu, chamado The Wrongs of Women, tratava de algo chocante. A noção de que as mulheres também tinham desejo sexual, não só os homens, e que era imoral fingir que isso não existia. 2 acontecimentos pessoais marcaram em especial a vida de Mary, que já era feita de muitos conflitos por causa das atividades que ela fazia e das ideias que ela defendia. O primeiro acontecimento foi a morte da amiga de infância, a Fanny. Mary viajou de Londres para Lisboa para encontrar a amiga após ela ter se casado e está grávida, esperando o primeiro filho. A visita era para ser gloriosa, mas durou pouco e teve um fim trágico. Fanny e o bebê morreram por complicações depois do parto. A maternidade, portanto, virou um fantasma para Mary após esse episódio. Era algo do qual ela tinha medo e que ela nem sabia como podia terminar. O segundo acontecimento marcante foi a paixão por um homem chamado Gilbert Imlay. Ele era um comerciante americano, viúvo, e Mary conheceu numa ida a Paris. Os dois se relacionaram de imediato e também nunca se casaram. O romance foi turbulento e, mesmo assim, em 1794, ou seja, 2 anos depois de se conhecerem, ela engravidou do Imlay e deu à luz a uma menina, a quem deu o nome de Fanny. O relacionamento flertava com o tóxico. Imlay tinha praticamente nenhum interesse pelo trabalho da Mary, não reconhecia seu valor, acumulava amantes e, por fim, acabou indo embora para a Escandinávia viajar, deixando a Mary com a filha para criar. O rompimento abalou emocionalmente Mary Wollstonecraft e ela demorou para se recuperar. Chegou a tentar, inclusive, o suicídio, 1 ano depois do fim da relação. Foi apenas após retornar de Paris para Londres, quando entrou em um círculo de intelectuais que tinham interesses em política, em anarquismo, que ela voltou a se dedicar a seu trabalho. No grupo, Mary conheceu William Goodwin, com quem começou a se relacionar amorosamente. Ele também trabalhava no mercado editorial e em 1796 os dois estavam morando juntos, ainda que Mary tivesse um espaço só seu na casa. Ela engravidou novamente
e deu à luz a uma menina, que também recebeu o nome de Mary. Infelizmente, Mary Wollstonecraft nunca viu o desenvolvimento da segunda filha. Ela acabou morrendo 10 dias depois do parto. Aquele seu medo passado, algo que sentiu quando perdeu a melhor amiga, bem, parece que ele havia se concretizado, um pouco como uma profecia. Mary, a filha, herdou da mãe o gosto pela escrita. Passou por inúmeras provações até conseguir publicar o seu primeiro livro. Ao invés da análise social e filosófica da condição da mulher, que foi o centro do trabalho de Wollstonecraft por toda a vida, Mary havia condensado os medos, desejos, a Londres gélida, as traições masculinas em um outro ser. Uma criatura, personagem de um conto de terror. Esse monstro se chamava Frankenstein e ela era Mary Shelley, pois Frankenstein, de Mary Shelley, foi um dos primeiros best-sellers ingleses do século XIX e é um dos livros mais conhecidos do mundo até hoje. A herança estava lá, mas esta já é uma outra história. Bom, devo confessar para você que está ouvindo aqui o podcast que eu não escolhi a Mary Wollstonecraft para ser a terceira personagem à toa. Foi para nos lembrar, como mulheres, de uma coisa que eu acho muito importante. O recado de que os nossos direitos como cidadãs nunca estarão completamente garantidos enquanto vivermos numa sociedade desigual. Guarde bem esse conceito, tá? Nossos direitos nunca estarão garantidos se o poder social não for igualmente dividido entre homens e mulheres. Às vezes eu pesquiso uma história como essa, que é antiga, veja, estamos falando de 2 séculos para trás, e me espanta como certas situações continuam iguais. Mulheres que não têm acesso à educação, bom, seguimos tendo muitas nessa situação. Abandono do pai em relação aos filhos. No Brasil, só no Brasil, são cerca de 5 milhões de pessoas com o nome da mãe na certidão de nascimento e sem nome do pai. Linchamento moral de mulheres em público. Bom, essas pessoas não só fazem, e isso expõe a sua misoginia, como acabam às vezes eleitas para cargos nos mais diversos poderes, não é mesmo? É por isso que eu gosto de trazer as histórias das mulheres que nos antecederam, porque essa força ancestral, essa força que a Mary Wollstonecraft teve, por exemplo, entre muitas outras mulheres que eu vou trazer aqui, essa força de realizar questionamentos numa sociedade, numa época ainda mais fechada do que a nossa, essa força é um poder que nos mostra a visão do todo, que nos dá a certeza de que há um progresso, sim, em andamento, mas que cabe a nós seguirmos puxando a corda. E como puxamos essa corda? Como fazemos isso? Votando em mulheres, contratando mulheres, colocando questões do direito da mulher em pauta, dando dinheiro e poder para mulheres, criando homens e mulheres conscientes de seu papel de igualdade no mundo, constrangendo quem insiste em reproduzir discurso de ódio e de obscurantismo. A gente também faz isso lendo mais, ouvindo mais, se cuidando mais. A gente vai errar, tá? Porque a cultura machista tá entranhada, tá? Ela vem desde que a gente abre o olho como bebê ali. Mas ter essa consciência de que a gente vai errar e vai continuar, já nos ajuda. E acho que dentro dessa consciência, o mais importante é saber que precisamos mexer na base da pirâmide, ou seja, nas mulheres que sofrem de maneira mais direta com o machismo e com a falta de oportunidade igual. Essas mulheres são as mulheres negras. Se a gente mexer nessa organização, a gente consegue mexer na pirâmide social como um todo. E falando de direitos que estão sendo ali surrupiados na calada da noite, recentemente alguns governos estaduais, também nos Estados Unidos, como no Alabama e no Tennessee, foram cortando ou restringindo o acesso de mulheres à interrupção da gravidez.
algo que é previsto na lei norte-americana. Falando de Brasil, até 1977 não havia uma lei que regulamentasse direito o divórcio, por exemplo. A mulher até podia se separar do homem, mas oficialmente ela continuava casada com ele diante da lei. Olha só que bom, né? Hashtag só que não. Bom, diante de tudo isso, eu quero encerrar dizendo que eu gosto do significado da palavra rebeldia. Ele, ao pé da letra, quer dizer ato de rebelar-se, não conformidade, reação. Enquanto a divisão do poder não nos incluir na hora de criar as regras, o meu conselho, garotas e garotos, é questione essas regras e, se possível, desobedeça. Eu sei que tem uma rebelde aí dentro de você prontinha para sair. Bom, e chegamos à terceira parte do nosso podcast, esse momento em que eu vou falar uma dica de filme ou uma dica de série para aprofundar um pouquinho mais nessa conversa que a gente teve até agora. E eu não poderia deixar de começar por outra indicação que não o filme Mary Shelley, um filme de 2017, é uma biografia, é um drama. Ele é estrelado pela Elle Fanning e tem como curiosidade, que eu até queria pontuar aqui, uma diretora da Arábia Saudita comandando o filme. Ela chama Haifa Al-Mansour. Ela também adaptou ali o roteiro, junto com a Emma Jensen. O Mary Shelley filme narra, como a gente pode imaginar, a saga ali, a trajetória da filha da Mary Wollstonecraft, até ela escrever o livro, a obra Frankenstein. Isso também lá na Londres de 1800 e pouco. Você vai ver que, apesar da mãe dela ter preparado as bases ali para uma discussão de igualdade de gênero, demorou muito para esse assunto avançar. A própria Mary Shelley teve dificuldades para publicar o livro, ninguém queria publicá-lo com o nome de uma autora mulher, e a primeira edição do livro foi assinada por outra pessoa. Mas sem querer dar spoiler, eu acho que vale muito conferir esse filme. Se não tiver na Netflix, dá uma olhadinha na Google Play, eu acho que você vai gostar, tá bom? E a minha segunda dica também é um filme de época, vai por esse caminho, é a adaptação, uma das mais recentes, da obra Madame Bovary. Madame Bovary é um clássico da literatura ocidental, foi escrito pelo francês Gustave Flaubert em 1856 e dialoga muito justamente com essa questão do casamento como mercadoria, que era uma das coisas que a Mary Wollstonecraft mais criticou no livro dela, Reivindicação dos Direitos da Mulher. A Emma Bovary, que é a personagem principal, é uma jovem sonhadora que foi mandada para o convento para estudar. E quando ela volta para casa, um vilarejo no interior da França, é o momento dela se casar. Os pais escolhem como futuro marido o Charles Bovary, que é um médico, mas uma pessoa absolutamente sem graça, sem química e com quem ela não tem nada em comum. A Emma, com a cabeça cheia das histórias de romance que ela acabou lendo quando ela estudava no convento, não queria muito aquela união. Essa é a história principal. Mas mesmo assim, por uma questão de obrigação moral, também religiosa, ela acaba se casando com o Charles. É engraçado que nesse romance a gente pode perceber que todo mundo ali desse vilarejo é acostumado com uma certa mediocridade da vida, sabe? Nada de muito empolgante acontece, as pessoas vivem de comentar sobre a existência uma das outras, mas a Emma, ela tem essa ansiedade dentro dela por viver coisas novas, diferentes, por querer mais. Ela é uma personagem que é inconstante dentro desse cenário de pessoas previsíveis. E isso a gente pode ver muito bem no filme. O filme é de 2014, ele também é dirigido por uma mulher, a Sophie Barthes,
Eu sempre gosto quando tem uma mulher na direção, porque acho que dá mais profundidade para a maneira como as personagens femininas são mostradas. E a Emma Bovary é estrelada pela jovem atriz Mia Wasikowska. Talvez você se lembre dela do filme Alice no País das Maravilhas, uma das refilmagens agora mais próximas que foi feita pelo diretor Tim Burton, aquele filme mais psicodélico, assim, onírico. A história da Emma vai caminhando com ela, ficando totalmente entediada com essa vida doméstica, restrita à casa, e a aparência que ela tinha aqui acabar ostentando para parecer uma boa mulher, uma boa esposa. Esse tédio faz com que ela se envolva em um affair com um homem da região e também comece a gastar muito dinheiro com roupas, acessórios, objetos para casa, de decoração. E aí isso vai criando uma tensão em torno dessa personagem. Não vou falar mais para não dar mais spoiler, esse é um resumo muito básico. E se você gostou, o Madame Bovary também já esteve disponível no catálogo da Netflix. Dá uma checada aí se você também consegue vê-lo na Netflix ainda. Se não, ele também pode ser alugado no Google Play, nessa plataforma de aluguel de filmes. Tá bom? Eu recomendo bastante os dois. Faz um combo aí no fim de semana, entra para os anos 1800 e pouco aí e veja se essa conversa toda não dialoga com o que a nossa personagem, a Mary, nos apresentou durante toda a sua vida. Acho que sim, hein? Bom, eu te espero na próxima quinta-feira. Não esquece de mim. Um beijo e boa noite e boa sorte.